Ei pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre o que deixa Deus irritado. Você já pensou que Deus é uma pessoa? Deus tem sentimento, Deus tem vontade, Deus tem uma personalidade, Deus tem características. E dependendo da forma que você vive, dependendo da forma que você lida com as situações, seja com o seu trabalho, seja com a sua família, seja com a sua casa, dependendo das suas vontades, dependendo da forma que você trata as situações, isso pode irritar Deus ou pode alegrar o coração de Deus. E hoje a gente vai falar sobre isso. O que deixa Deus irritado. Como você, como pessoa, como eu, como pessoa, pode irritar Deus ou pode deixar também Deus alegre, Deus feliz. Mas antes da gente abordar, como de costume, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir esse evangelho puro e simples. Então vamos lá, vamos pensar. O que deixa Deus irritado? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria que você pensasse aí. Quais situações deixam você irritado? O que hoje te incomoda? E eu conversando com algumas pessoas, eu cheguei a algumas conclusões. Algumas pessoas falaram assim: Felipe, eu odeio som alto. A minha casa é um lugar de silêncio. Se você hoje atender um telefone e começar a falar alto no telefone, ou colocar a televisão num som muito alto, isso me deixa super irritado. Outras pessoas falam: Felipe, o que me irrita é depois de arrumar a minha casa, fazer uma faxina, a pessoa entrar com tênis sujo dentro da minha casa. Isso assim me deixa super irritado. Outras pessoas falam: Felipe, o que mais me deixa irritado é atrasar. É uma pessoa que não tem palavra, que marca um compromisso com você e simplesmente não vai no compromisso, ou se não atrasa. Isso aí me deixa assim muito triste, muito irritado. Outras pessoas falam assim: Felipe, o que mais me irrita, o que mais me tira do sério é me chamar a atenção na frente de outras pessoas. Isso aqui, Felipe, pra mim, eu não consigo lidar. É algo que eu preciso tratar porque eu fico muito irritado. Então essas são situações que nos irritam no dia a dia, que deixa a gente estressado, que deixa a gente irritado. Mas estudando a Bíblia, eu percebi que existem situações que irritam Deus, que ele não gosta e que ele fica super irritado, que ele fica bravo. E aí você fala: Felipe, como assim Deus fica nervoso? Tem como irritar Deus? Deus é paciência, Deus é bondade, Deus é amor, Deus é benignidade, longanimidade. Existe sim uma forma de irritar Deus e eu vou te provar que sim. Existe sim. E aí você fala: Felipe, então como irritar Deus? E aqui eu peguei dois textos da Bíblia que tratam o mesmo assunto e é na mesma época. Primeiro Salmo 95, verso 10, diz assim: durante 40 anos eu fiquei irritado, eu fiquei irado com a geração de Israel. E eu disse: eles são um povo de coração ingrato e não reconhecem os meus caminhos. E lá em Números 21, verso 5, abordando também na mesma época, dos 40 anos do deserto, diz assim: o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que você nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha aqui, o que irrita Deus? Aqui nesse texto, nesses dois textos, a gente observou duas coisas. O que irrita Deus é ingratidão e murmuração. Ingratidão e reclamação, uma vida que reclama. E esse, na verdade, era o maior pecado do povo israelita. Se você for estudar a vida do povo de Israel, você vai ver que o maior pecado deles não é o adultério, não é o roubo, não é o assassinato, não é a mentira, mas a reclamação, fruto de um coração ingrato. Então esse estilo de vida deixa Deus muito irritado. E eu faço uma pergunta para você. Você é ingrato com as coisas que Deus te deu? Você reclama da sua vida todos os dias? Eu conheço pessoas que o hobby dela, aquilo que ela mais faz na vida é reclamar. Você conversa com ela de manhã, ela reclama. Conversa na parte da tarde, ela reclama. Conversa à noite, ela também reclama. Vive uma vida murmurando e reclamando de tudo que Deus deu. Reclama da família, reclama do trabalho e de todas as coisas. E aqui eu anotei algumas características de uma pessoa ingrata. Uma pessoa ingrata, uma pessoa que reclama, ela não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Você pode observar que uma pessoa ingrata, a vida dela ela é ausente de gratidão. Deus aqui nesse texto que a gente leu, do povo de Israel, Deus tinha tirado o povo do Egito. Eles eram escravizados, oprimidos, viviam uma vida com escassez, eles eram humilhados, desprezados. E Deus, gente, mudou a história desse povo. Deus mudou, Deus deu roupa, Deus deu comida, Deus deu, a Bíblia fala, uma coluna de fogo, Deus deu moradia. E mesmo com todas essas bênçãos de Deus, mesmo com tudo isso,
Esse povo, a vida deles era um reclamar. A vida deles era um ser ingratos. A vida deles era o tempo todo ficar reclamando de Deus, da sua liderança e de todos. E às vezes a nossa história é assim. Nós somos ingratos com Deus. Reclamamos de tudo. Reclamamos da nossa família, reclamamos do nosso trabalho, reclamamos da nossa comida, reclamamos do governo, reclamamos da nossa saúde. E Deus, ele fica triste por causa disso. E hoje Deus está falando com a gente. Eu fico triste quando você vive uma vida que reclama. Eles chegaram a dizer, esse povo, que era melhor o Egito do que o lugar onde Deus tinha levado eles. Então Israel, ele foi ingrato com Deus. Eles reclamavam o tempo todo. E aqui eu quero destacar 3 tipos de situações que esse povo reclamava. Qual era o motivo da reclamação dele? Eu vou destacar 3 aqui. E você vai observar que isso pode também ser essas reclamações da sua vida, que está deixando Deus irritado. E será que eu e você também reclamando por essas coisas? Então, primeira situação que esse povo reclamava. Esse povo reclamava pelos problemas da vida. Olha o que o texto fala. Por que você nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Aqui, gente, a gente precisa entender que o deserto não é mil maravilhas. O deserto era um momento difícil. Era um momento ali de sofrimento. Mas aqui vale ressaltar que no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento que a gente está vivendo hoje, da economia, do governo, da pandemia, da saúde, você pode reclamar ou você pode agradecer. Você pode murmurar ou você pode falar, Deus, eu não estou entendendo, mas que o Senhor me dê força. Então no momento de sofrimento, no momento de dor, você tem essas 2 opções. E eu te pergunto, o que você está fazendo? Você está reclamando ou você está agradecendo e falando, Deus, me dê força para mim continuar servindo o Senhor? E aqui a gente precisa entender o seguinte, que a gente acha que o amor priva do sofrimento. Na verdade, isso é insensatez. O pai que priva o filho de sofrimento, ele cria um monstro. Ele cria um menino que não vai saber lidar com a realidade e não vai saber lidar com os problemas da vida. Deus nunca prometeu uma vida ausente de sofrimento, mas Deus prometeu que sempre estaria conosco. E esse povo aqui está reclamando com Deus pelo tempo de sofrimento, pelo tempo de escassez. E eu te pergunto, na pandemia hoje, nesse tempo que a gente está vivendo, você tem reclamado da economia? Você tem reclamado do governo? Você tem reclamado da mídia? Você tem reclamado das portas fechadas? Ou você tem suportado o sofrimento e caminhado para a maturidade, falando, Deus, nesse tempo de pandemia eu vou crescer, me ajuda, me fortaleça. Então a primeira situação que o povo de Israel reclamava era no sofrimento. E será que eu e você reclamamos? Segunda situação, comida e bebida. Aqui é interessante demais, gente, porque todas as pessoas que viam de fora enxergavam milagre. Enxergavam milagre, porque... E o povo ali de Israel reclamava. A Bíblia fala, gente, que pão caía do céu. A Bíblia fala que existia ali o maná, né? Existia também a coluna de fogo. Deus protegia o povo, Deus esquentava o povo no deserto, porque à noite fazia muito frio. E se a gente for pensar, a gente também tem tudo isso. A gente tem comida, a gente tem bebida, a gente tem tudo. E muitas vezes a gente vive reclamando, igual o povo de Israel. Hoje, eu com a minha esposa, eu peguei ela hoje e eu fiz um tour pelo meu apartamento. E eu comecei a olhar e falei assim, Deus, obrigado por tudo. Porque a reclamação, ela não deixa você enxergar as coisas pequenas. A reclamação não deixa você dar valor às coisas pequenas. E você só reclama. E era isso que o povo de Israel fazia. Eles não conseguiam enxergar a provisão de Deus no pão. Eles não conseguiam enxergar a provisão de Deus na coluna. Eles não conseguiam enxergar a provisão de Deus e o cuidado de Deus. E por isso eles só reclamavam. E será que essa é a minha vida? Será que essa é a sua vida? Você reclama o tempo todo, mesmo olhando a provisão de Deus o tempo todo na sua vida? E aí eu te convido, para de reclamar e agradeça pelo que você tem. Ah, Felipe, mas eu queria, se não fosse a pandemia, eu ia comprar tal carro. Se não fosse a pandemia, eu ia comprar tal casa. Se não fosse a pandemia, eu não estaria passando por isso. Comece a agradecer pela sua família, pela sua casa, por aquilo que você tem. Tem um homem na internet australiano, chamado Nick Vujicic. Ele não tem nem perna nem braço. E um dia, numa palestra, ele falou assim, olha, eu parei de reclamar das coisas que eu não tenho, comecei a agradecer as coisas que eu tenho. E ele começou a listar as coisas que ele tem. Então começa a listar aí agora o que você tem e começa a agradecer. Segundo, e eu finalizo, segundo aqui, situação que o povo reclamava do trabalho e da terra. E aí, vale a gente pensar, quais são as primeiras palavras que você fala ao acordar na sua segunda-feira? Será que você agradece a Deus ou você murmura? Você está agradecendo a Deus porque você está trabalhando? Ah, Felipe, mas eu não sou valorizado.
Ah, Felipe, mas não paga bem, eu sou explorado. E eu te peço, agradeça a Deus nesse tempo se você tem trabalho, porque esse trabalho é que paga as suas contas. E aqui esse povo não reclamava só do trabalho, não. Ele reclamava da liderança. O tempo todo eles reclamavam de Moisés. Você reclama do seu chefe? Você reclama da empresa? Você reclama do seu diretor? Você reclama? E a lista aqui de reclamação que eu poderia falar desse povo, gente, ela é imensa. O estilo de vida deles era um reclamar. Eles reclamavam o tempo todo. E aí, por causa desse tipo de vida de reclamação, de murmuração, reclamando de tudo e de todos, eles não desfrutaram da terra de Canaã. Eles não desfrutaram da terra da promessa. Então esse tipo de vida, gente, de murmuração, ele te priva de muita bênção de Deus. Eu concluo, você é assim. Você é essa pessoa aí que só reclama de tudo e de todos. E às vezes somos iguais a Israel. Vivemos já vários milagres, temos provisão de Deus, temos casa, temos comida. Ali a Bíblia fala que eles tinham ali o suficiente. E mesmo assim, vivemos reclamando. Reclamamos da família, dos gastos, do governo, da empresa, da esposa, da casa, da igreja, do cachorro. E a lista aqui é enorme. O que esse povo reclamava? O maior problema de Israel não era as circunstâncias. Eram eles mesmos. Porque eles reclamavam de tudo e não enxergavam a bênção e a provisão de Deus. Isso chama ingratidão. E eu não sei o que te irrita. Talvez o que te irrita é som alto, é pessoa te falando mal de você, mas eu sei o que irrita Deus pela palavra dele. E o que irrita Deus é uma vida de reclamação, uma vida de murmuração. Então se você está vivendo esse tipo de vida, fique em silêncio aí agora e peça perdão a Deus. E se volte para Deus e comece a agradecer. Agradeça a Deus de onde Ele te tirou. Agradeça a Deus pela sua esposa. Agradeça a Deus pela sua casa. Agradeça a Deus pela sua comida. Agradeça a Deus pela sua igreja, pela sua escola, pelos seus amigos. E experimente o que a Bíblia fala de contentamento. Contentamento não é eu tenho tudo para agradecer. Eu tenho o suficiente, por isso eu agradeço. E ao mesmo tempo que a reclamação irrita Deus, o agradecimento alegra o coração de Deus. Deus sorri com uma vida grata, com uma vida que é alegre e fala, Deus, muito obrigado por tudo que tenho. Então mude agora o status de Deus. Quando Ele olhar para a sua vida, seja grato pelo que você tem. E aí Deus vai se alegrar. Em vez de Deus se irritar, vendo uma vida reclamando, Ele vai olhar para você e falar assim, olha ali meu filho, agradecendo. Por quê? Porque ele já tem Jesus. Porque ele já tem o Espírito Santo. Porque ele já tem a sua família. Porque ele tem tantas coisas, ele consegue enxergar isso através da gratidão. Agradeça a Deus. Eu oro para você que talvez está vivendo uma vida murmurando e reclamando, que Deus venha te convencer do pecado e que você venha olhar, abrir a sua janela e falar, Deus, muito obrigado, porque eu enxergo, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus te abençoe e até a próxima segunda. Até mais.